Olá, eu sou o Ricardo e numa parceria com o Funds Explorer vamos fazer um ranking comentado dos fundos imobiliários. Para acessar essa ferramenta é muito fácil. Na página inicial do site você vem aqui na parte de cima em Ranking. Nessa primeira parte do vídeo, vamos fazer um ranking de rentabilidade no mês. Vocês podem ver aí na tela os 10 fundos que mais tiveram rentabilidade em percentual no último mês. Eu estou gravando esse vídeo no comecinho de maio, então aqui está pegando o rendimento do mês de abril. Falando sobre os 3 primeiros fundos, que é o PLRI 11, BCFF 11 e o CTXT 11. O primeiro, que é o PLRI, é o Polo Fundo de Investimentos Recebíveis Imobiliários. Ele tem uma cotação de aproximadamente R$ 85. Em abril, ele teve um dividend yield de 0,83. Em março foi um pouco maior, 0,87, mas a gente vê que são dividendos atípicos, ou seja, eles são não recorrentes. Até teve um mês aqui, por exemplo, agosto, ele distribuiu 8,15, mas ele costuma girar ali entre 0,70, teve mês que foi 0,34. Então, se você for comprar, isso vale até para todos os fundos, olhe o histórico de pelo menos os últimos 12 meses. Né? Não se baseie apenas no último rendimento, porque se ele for recorrente, pode ser que no mês que vem ele seja menor. Na simulação de rendimentos, quem aplicou R$50 mil nos últimos 12 meses na poupança, hoje teria R$ 53.577,20. Já no PLRI 11, hoje o resultado seria de R$ 45.765,29. Então a poupança renderia 17,07% a mais que esse fundo imobiliário. Por isso que é importante não olhar só o último. Veja que nesse caso aqui até a poupança rendeu mais. O segundo fundo é o BCFF 11, que é um fundo de fundos. A cotação dele está em aproximadamente R$ 90. O último dividendo foi de 0,55% e ele trabalha mais ou menos com essa faixa de rendimento, entre 0,5% e 0,6%, às vezes até um pouco mais, né? 0,7% aqui em alguns meses, por exemplo no começo do ano passado. Nos últimos 12 meses, quem aplicou R$50 mil, na poupança teria R$ 53.577,20 e nesse fundo teria R$ 62.468,75, ou seja, o fundo rendeu 248,56% a mais que a poupança. O terceiro fundo, naquele critério de ranking de rentabilidade no mês, que inclui ali a valorização da cota mais os rendimentos do último mês, é o CTXT, Fundo de Investimento Imobiliário Centro Têxtil Internacional. A cotação desse fundo está em aproximadamente R$ 4,20, R$ 4,30 mais ou menos. O rendimento dele está ali entre 0,6% e 0,7%, às vezes vem um pouco a menos, né, como no caso ali de janeiro e fevereiro de 2018, mas já chegou a 0,8% também em alguns meses. Numa simulação de rendimentos, quem aplicou R$50 mil nos últimos 12 meses nesse fundo tem hoje R$ 54.124,74 e na poupança teria R$ 53.577,20. Ou seja, esse fundo rendeu 15,31% a mais que a poupança em um ano. O outro ranking que eu vou dar uma passada por cima são os maiores dividend yields do ano. Aqui vocês podem ver na tela também os 10 melhores. E eu vou passar por cima dos 3 primeiros aqui, no top 3. O primeiro é o RBDS 11.
RB Capital Desenvolvimento Residencial Fundo de Investimento Imobiliário. Ele tem uma cotação aí de aproximadamente R$ 400 e o último rendimento dele foi de 2,35%. Com certeza foi um rendimento atípico e você deve analisar aí um pouco mais fundo usando as ferramentas do próprio site do porquê que ele distribuiu a mais, sendo que nos outros meses a gente vê que ele distribuiu aí 1,6, 1,7, mas também chegou ali a 0,61, 0,31, em abril de 2017 foi 0,29, então ele não tem uma consistência nos resultados. Se um fundo distribuísse 2,35% todo mês, com certeza a cotação dele seria reajustada para que ele ficasse na média do setor, que é em torno ali de 0,6%, 0,7%, a média dos fundos imobiliários. Numa simulação de rendimentos, quem aplicou R$ 50 mil na poupança nos últimos 12 meses, hoje teria R$ 53.577,20 e nesse fundo teria R$ 59.677,46. O fundo imobiliário então rendeu 170,53% a mais que a poupança. Isso considerando os rendimentos mais a valorização da cota. O segundo naquele ranking é o FIIP 11, RB Capital Renda Fundo de Investimento Imobiliário. A cotação desse fundo está em aproximadamente R$ 208. O último rendimento foi de 0,63%. E ele fica mais ou menos nessa faixa, entre 0,6 e 0,7. Menos em janeiro, que ele teve um rendimento de 1,85. Numa simulação de rendimentos, quem aplicou R$ 50 mil nos últimos 12 meses na poupança, hoje teria R$ 53.577,20 e no fundo R$ 57.333,53. Ou seja, o fundo renderia 105,01% a mais que a poupança. O terceiro fundo daquele ranking é o FAMB 11, Fundo Imobiliário Edifício Almirante Barroso. Ele tem uma cotação de aproximadamente R$ 3.190. O último rendimento foi de 1,04%. A gente vê no histórico que ele costuma pagar ali entre 0,9% e 0,8% de dividend yield. E numa simulação de rendimentos, quem aplicou R$ 50 mil nos últimos 12 meses na poupança, hoje teria R$ 53.577,20 e nesse fundo R$ 39.619,62. Ou seja, nesse caso, a poupança renderia 35,23% a mais que o fundo imobiliário. Lembrando que o conteúdo apresentado nesse vídeo não se trata de recomendação, indicação ou aconselhamento de investimento. Cada investidor é responsável pela própria análise e pelas suas decisões de investimento. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse formato de vídeo, também das informações que foram passadas. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau!